Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Storm na área chegando para a gente falar um pouquinho sobre as criptos. Será que o foguete falhou? Será que o foguete micou? Bom, a verdade é que a gente estava esperando, pelo menos eu estava esperando um forte movimento de alta essa semana para o mercado de criptos e não aconteceu. Eu diria que com isso nós vamos cair? Não, calma. Nós vamos olhar todas as criptos com tranquilidade e a partir disso vamos poder então entender o que está acontecendo. Sabe aqueles sistemas em que às vezes tu tem o lançamento de um foguete programado por dia 5 de abril e aí simplesmente chega no dia 5 de abril, as condições atmosféricas não estão perfeitas e o foguete não é subindo? Bom, então exatamente eu entendo que foi isso que acabou acontecendo dentro do mercado de criptos esta semana. As condições atmosféricas não estavam absolutamente perfeitas para que acontecesse a esticada que eu estou acreditando e olhando pelo cenário gráfico que nós teríamos probabilidade de cumprir nos próximos dias. Vamos colocar as principais criptos agora e no final do nosso vídeo eu vou mostrar para vocês um sistema de filtrar papéis que estão em ótimas tendências para que vocês imediatamente operem apenas aquilo que estiver muito bom de ser operado. Mas isso fica mais no final do vídeo. Olha aqui, imediatamente aqui na tela, BTC contra dólar Tether, o gráfico semanal é este candle que aqui está. A longa sombra inferior com o candle pavio formado indicavam a possibilidade de uma movimentação de alta estar iniciando nessa semana que começou com o objetivo de retestar o topo anterior. Não é o que a gente observou, a gente viu que o mercado chegou a subir um pouco ao longo da semana, não chegou a romper a máxima da semana passada, depois teve uma certa pressãozinha de venda lá pela quinta, sexta-feira, e agora no sábado retoma uma certa pressão de compra. Mas é bem verdade que agora a gente forma um padrão que os amigos aqui já conhecem como 1, 2, 3, a formação de um fundo, e automaticamente para mim eu volto a ficar extremamente atento para possíveis movimentos de rompimento e tensão de alta na ruptura de 62.100 dólares. Não rompemos a máxima da semana passada ainda, por enquanto, dentro do BTC. No gráfico diário, trabalhamos dentro de um range, dentro de um retângulo. Compradores defendendo 57 mil, 55 mil. Vendedores defendendo 70 mil, 72 mil. E a gente tem sim uma resistência importante na média móvel de 80 que está absolutamente flat, absolutamente horizontal e dificultando o encaminhamento do mercado e que encontra-se na região de 62.600 dólares. É bem verdade que aqui a gente acaba de construir um 1, 2, 3. 1, 2, 3 de fundo dentro de uma zona que poderia ser vista como um pequeno mastro e flâmula nos 240 minutos. Aqui está os 240 minutos, mastro, flâmula. Se a gente romper aqui, a gente poderia estar iniciando um movimento que eu tanto esperava para essa semana, mas que ainda não começou. Por enquanto, nos 240 minutos, nada a ser feito ainda. Estamos mais olhando do que fazendo qualquer coisa, já que a gente não rompeu a máxima da semana anterior. Já o Ethereum contra dólar Tether, ele literalmente fez um movimento um pouco mais agressivo, porque ele inclusive conseguiu romper a máxima da semana anterior. E isso me surpreendeu, porque nas últimas semanas o Ethereum estava assim mais fraco que o próprio BTC, mas diga-se de passagem, nesta semana ele realmente demonstrou um pouco mais de interesse na formação de um fundo. A gente está em cima desse topo anterior rompido aqui, então portanto numa zona de resistência, em cima da média móvel de 80, também zona de resistência, extremamente sobrevendido no estocástico lento e formando um fundo de 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ruptura dessa máxima aqui liberaria Ethereum para fazer um movimento de alta, pelo menos buscando 2 vezes nosso risco para cima, o que daria um alvo bem interessante lá na caixa de 4.570, mas por enquanto ele ainda não decolou. Eu diria que o lançamento do foguete foi adiado por condições meteorológicas inapropriadas. A gente está olhando aqui basicamente esse possível pivô de alta se desenhando dentro do gráfico diário. A gente consegue fazer inclusive este 1, 2, 3 menorzinho aqui no gráfico diário. Estamos muito próximos de romper a máxima de ontem. Se a gente fizer isso, podemos sim ter uma acelerada ainda hoje nessa movimentação. No 240 minutos, média móvel de 80, ainda incomodando o mercado, ainda dificultando as coisas. Solana contra dólar Tether, galera. Solana contra dólar Tether. Vamos apagar aqui todos esses estudos, facilitar a vida de vocês. A
A gente vê Solana contra dólar Tether também criando uma zona de retângulo. Esses três gráficos estão muito similares, sendo que o da Solana está um pouquinho mais forte que todos os outros dois. Mas é bem verdade que nós estamos formando um candle pavio, nós estamos formando um doji, que é um candle resumidamente de indecisão e ao mesmo tempo de falta de pressão compradora para qualquer um dos lados mais importante. Então, semana que vem, daqui a 2 dias, quando começar a próxima semana, eu vou olhar com muito carinho para a Solana, especialmente se ela conseguir romper 152,90, coisa que ela ainda não fez. Dentro do gráfico diário, a gente está produzindo um movimento de alta, que foi esse movimento aqui, forte movimento inclusive. Isso aqui é um pullback ou um recuo. O suporte principal encontra-se exatamente nessa área. Estamos formando já um 1, 2, 3 aqui. Significa que se daqui a algumas horas a gente romper essa máxima, o cara pode ler esse movimento com uma cunha descendente. E essa cunha descendente, que a gente sabe que é um padrão altista, fica melhor visto dentro de um gráfico de 240 minutos para fazer esse zigue-zague que vocês estão vendo aqui. Eu sei, está bem rabiscado o gráfico, mas dá para entender o que é o conceito, o que é a ideia que está aqui por trás. Bom, FET no gráfico semanal, olha ali, seguindo na zona de suporte com a maior parte dos ativos de cripto se encontra nesse momento. Estocástico entra bastante sobrevendido, para mim é zona de acumulação. Os players estão acumulando FET, acumulando Solana e acumulando Ethereum, para realmente depois poderem soltá-las com mais agressividade. E quando soltar, seria literalmente a ruptura de 0,96. Não me surpreenderia, inclusive, que FET tentasse capturar um pouquinho de liquidez aqui, tentando perder esse fundo para logo depois fazer uma mola e dar uma pancada para cima. Isso não me surpreenderia, mas eu acho isso menos provável. Haja visto o movimento atual já estar virado para cima. Uns ativos que estão gerando compra nesse momento para mim é SUI. SUI no gráfico de 240 minutos, a gente vê média móvel de 80 subindo, a gente vê estocástico lento sobrevendido, a gente vê realmente esse rompimento aqui permitindo uma entrada em SUI com o meu stop imediatamente, é um stop relativamente curto, abaixo de 0,78 com 52 e meu alvo sendo no mínimo o topo anterior. Então a gente está falando aqui de um alvo de quase 29% para um stop de 4%, ou seja, mesmo que eu tenha um nível de acerto baixo aqui, eu tenho uma boa probabilidade de que se eu fizer isso consistentemente eu tenha resultado positivo. Então aqui a gente está olhando realmente a SUI dentro de um gráfico de 240 minutos e pensando, isso está interessante. O gráfico diário não opera abaixo da média móvel de 80, o gráfico semanal dentro de um candle que rejeita a perda desse fundo, forma um trap, grande potencial para o mercado fazer isso aqui. Eu estou olhando para a SUI como um dos papéis bem fortes nesse momento. A Mantra enfraqueceu essa semana, eu esperava mais da Mantra, sendo bem franco, eu esperava que ela conseguisse demonstrar mais força. De fato não conseguiu. Ela ainda não perdeu a mínima da semana passada, ela não acionou compra para mim. Ela só acionaria compra na ruptura de 1,09, que seria a máxima da semana passada, que não foi rompida. Então não tem nada a fazer dentro da Mantra em si. Jasmine, pelo menos não para a semana que vem. Talvez se ela fechar assim essa semana, na próxima semana, quando houver a máxima, eu vou estar comprando. Jasmine está interessantíssima em cima dessa zona de suporte. Ela está fazendo um 1, 2, 3 de compra. Vejo que é um 1, 2, 3 de compra bem bonito aqui. No gráfico diário, o que me permitiria já cogitar seriamente compras. Eu já tinha pensado em comprar a ruptura de 0,2392, agora eu vou trazer minha entrada para 21,91. No gráfico diário, a gente tem já um pivô de alta sendo formado aqui, um possível duplo fundo. Se romper aqui, já dá uma pancada rápida aqui para cima e volta para esse ponto com velocidade. Então eu estou olhando a Jasmine pensando, fica ligado que pode dar trade aí, pode dar bom, pode dar bom. A gente tem a AVE, ou AVE, como vocês preferem, AVE contra Tether. AVE contra Tether dentro do gráfico semanal, ela está fazendo um lindo movimento, forte, eu diria até, bem mais forte do que outros ativos. Rompe essa região mediana aqui e agora deve buscar essa região de resistência 182,31. Aliás, é impressionante a força da AVE nesse momento. Ela já opera acima da média móvel de 80 dias, que está aqui posicionada. E a gente percebe que, além de fazer isso, ela está dentro de um gráfico de 240 minutos já virado para cima, em topos e fundos ascendentes, formando inclusive um 2, 3 de compra aqui no 240 minutos nas últimas horas em si. AVE está forte, pessoal. AVE está bem forte. Diferentemente de uma NOT da vida, que não está tão poderosa assim, a gente olha a NOT. NOT segue dentro de uma tendência de baixa no 240 minutos, dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, dentro de uma tendência de lado no gráfico semanal. Quase uma tendência de baixa no semanal. Suporte mais importante de NOT, a gente vai ter muito comprador defendendo, encontra-se em 625, estamos longe disso.
Eu não tenho sinal de compra ainda na note, estou apenas olhando ela com atenção. Rune. Torchain. 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 Rune. Vou colocar Rune contra USDT. A Rune tocou uma zona aqui bem interessante, mas não tá tão... Cara, tá difícil operar aqui a Rune. Ela fez um trap, rompeu o trap, mas eu não tenho aqui um bom ponto de entrada, não tenho mesmo, de fato. Eu não tenho uma linha terça de baixa travando a movimentação toda aqui. Eu não me meteria na Rune no gráfico semanal. No gráfico diário, tem média móvel de 80 batendo aqui, que funcionou como resistência nesse ponto, funcionou como resistência nesse ponto. Então aqui, cara, nada para Rune nesse momento, mesmo que ela esteja fazendo esse forte ciclo aqui. A não ser que o cara fosse um swing trader mais, digamos, de curtíssimo prazo, daí estaria olhando essa média móvel de 80 já subindo, esperaria um próximo recuo para tentar trabalhar esses recuos neste nível aqui. Coisa que a gente não está visualizando ainda muito bem. Então, neste instante, nada a ser feito. Matic, olha o Matic, gráfico semanal de Matic, tocando um suportão gigantesco, tocando um fortíssimo suporte. Matic faz um lindozinho candlezinho de reversão, bem pequenininho, bem estreitinho. Esse tipo de candle é importante porque geralmente ele pronuncia amplitudes maiores nas próximas semanas. A gente tem aqui então este candle bem estreito em cima de uma zona de suporte. No gráfico diário, a gente está olhando o possível pivô de alta sendo construído. Isso naturalmente só poderia acontecer se fosse rompida a região de 43,20, coisa que ainda não foi rompida. Eu teria que esperar que rompesse esse ponto. Nenhum dos sinais aqui, a Matic não acionou o sinal de compra. Eu tinha pensado numa compra na ruptura da massa da última semana, semana passada, não acionou o sinal de compra, nada para fazer. Estou esperando que faça algo eficiente. Por enquanto não rolou. E a Pendle? Pendle também não acionou o sinal de compra, eu estava implorando que ela acionasse o sinal de compra, mas de fato não rompeu, não acionou o sinal, ela continua trabalhando em cima de uma zona de suporte, formando um candle que tem a sua mínima mais alta, que é a mínima do candle anterior, mas ele ainda em si não gerou entrada. No gráfico diário, pode ser que gere na semana que vem, ao romper essa máxima, porque daí seria um pivô de alta, e com isso a gente poderia ter uma certa movimentação de alta até a região de 4 dólares que eu tinha comentado com vocês semana passada. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês uma forma que talvez facilite a vida de vocês de trading. Na verdade, a gente sabe que a gente consegue fazer mais resultados melhores em trading, quando a gente opera a favor da tendência, quando a gente opera dentro de um mercado direcional, dentro de um mercado claramente direcional. Bom, então uma das formas mais inteligentes de a gente operar é colocar realmente todas essas médias móveis malucas que existem aqui, que estão sendo colocadas aqui, e essas médias móveis, por sua vez, então nos dirão qual que é a direção que a gente tem que estar trabalhando. Quando a gente tem os preços operando acima dessas médias móveis, que nem estão acontecendo aqui, nós estamos e elas todas alinhadas para cima, nós estamos dentro de uma tendência de alta e aqui a gente pode operar por todos os sinais de compra que aparecerem. Quando a gente tem então essa movimentação aqui, é um ótimo ciclo para se operar comprado. E quando a gente tem o cenário inverso, em que a gente tem as médias móveis todas alinhadas para baixo e os preços trabalhando abaixo das médias móveis, aqui é um período de trabalhar na ponta da venda. Então, neste momento, a gente está olhando as médias móveis alinhadas para baixo. A gente pode operar isso em qualquer time frame, 240 minutos, por exemplo. A gente pode operar aí aqui teria sido ótimos sinais de venda, 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 de venda, assim por diante. E a gente pode também operar isso dentro dos sinais de compra, em que a gente tem as médias móveis todas alinhadas para cima, a gente vai querer comprar aqui, 1, 2, 3 de compra, vai querer comprar aqui, 1, 2, 3 de compra, vai querer comprar aqui, 1, 2, 3 de compra, vai querer comprar aqui, 1, 2, 3 de compra, pegando todos os sinais a favor da tendência que o mercado está andando. E aqui nessa fase, venda, 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 venda e venda. Mas como é que então eu vou separar bons papéis e como é que eu vou fazer isso rapidamente? Bom, eu pego aqui um sistema de screening, e eu vou criar um sistema de screening e eu vou fazer ele do zero. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer um sistema de screening que me indique bons papéis para operar na ponta da compra. Tá? Então vamos botar aqui, compra. O nome do sistema, compra. Então eu vou considerar que o papel vai estar bom para comprar quando ele estiver fechando acima, por exemplo, de uma média móvel de 20 exponencial. Quando a média móvel, adiciono mais um filtro, média móvel de 20 exponencial, eu quero que ela esteja maior que a média móvel de 20 de 30 exponencial, ou seja, uma média móvel mais longa.
Isso vai começar a me dizer o seguinte, cara, se eu tenho a média móvel de 20 acima da média móvel de 30, é porque eu estou com duas tendências, a de 20 e a de 30 viradas para cima. Eu quero também que a média móvel de 30 exponencial esteja acima da média móvel de 40, me indicando que eu tenho mais um outro período operacional em alta. Isso começa a me dizer que o mercado está mais direcional, que é o que eu quero. Eu quero um mercado claramente direcional. E daí eu vou pegar uma média móvel de 40 acima da média móvel de 50. Então isso vai me entregar o quê? Isso vai estar me entregando literalmente um ativo que está claramente direcional, um ativo que está realmente apontando para cima. Ele está fechando acima de todas essas médias, com todas essas médias viradas para cima, e agora a cereja do bolo, que é basicamente eu quero a média móvel de 50 subindo e ascendente. Uma média móvel de 50 subindo e ascendente, ela é colocada assim, ó, média móvel exponencial de 50 fechamentos maior que a média móvel. Média móvel de 50 fechamentos. E aí veja que eu vou deixar aqui deslocado em um período, isso aqui significa do candle anterior. Uma vez feito isso, eu dou OK. E uma vez feito este filtro aqui, eu consigo colocar, por exemplo, o time frame que eu quiser para procurar quais são os papéis que estão direcionais para a compra dentro de criptomoedas. Se eu colocar aqui um gráfico então de um dia, vou botar aqui primeiro um gráfico de um dia. A gente vai encontrar que no gráfico de um dia a gente tem apenas, dentro das ativos que fazem parte da Binance, apenas a Bake e a Aave. São os únicos dois papéis que estão com todos os timers, com todas as médias móveis viradas para cima, indicando possíveis compras. Vamos olhar esses dois gráficos. Bake, esse aqui é o gráfico, com as médias móveis viradas para cima, e aqui a Aave. Muito bem, nenhum desses dois aqui, obviamente, não significam que porque elas estão viradas para cima que eu já posso imediatamente comprar. Não, significa que eu vou esperar quando aparecer o próximo sinal de compra nesses ativos, talvez um recuo, formando um 2, 3 de compra, eu possa pensar em comprar. Mas eu posso fazer isso dentro de um time frame de 240 minutos, então eu consigo colocar aqui 240 minutos, e fazendo isso eu tenho aqui uma lista um pouco maior de ativos que estão numa tendência de alta no 240 minutos e que poderiam gerar algum sinal de entrada. Vamos ver aqui, a gente tem RSR, ok, eu poderia esperar um 2, 3 de compra nas próximas horas. A Bake, eu poderia esperar um 2, 3 de compra nas próximas horas. A gente poderia pensar em G contra dólar Tether, também esperaria aqui basicamente um 2, 3 de compra nas próximas horas. A gente tem AMP, já quase formando um 2, 3 de compra, não formou ainda. Rei, muito próximo de gerar um sinal de entrada aqui, porque as médias estão todas viradas para cima. Só que eu precisaria que vai ter um sinal de entrada nos 240 minutos ser o quê? Uma barra que fizesse uma mínima mais alta do que essa, depois vamos pensar máxima e pimba, vamos embora trabalhando essa movimentação. A gente tem Rare, olha ali a Rare, que linda. A Rare já virou para cima há algum tempo. Ela gerou uma ótima entrada aqui. O cara tivesse usado esse filtro, teria procurado já uma compra aqui. Depois teria procurado uma outra compra aqui. Essas duas compras evoluíram super bem com esse filtro bastante interessante. E agora, assim que eu tiver uma outra barra de 240 formando mais um 1, 2, 3 e rompendo essa máxima, eu teria mais uma entrada a ser executada em Rare nesse momento, no 240 minutos. Stormer, eu posso usar isso num time frame mais curto ainda? Sim, pode. A gente está olhando aqui, ó. Olha aqui no 240 minutos, a CRV, Curve, então produzindo aqui uma possível movimentação, só que a gente não tem 1, 2, 3 aqui ainda para a gente poder tomar o trade. Digamos que eu quisesse procurar aqui um time frame mais curto ainda, porque eu gosto bem psicopata, eu vou para uns 120 minutos. Aí, obviamente, a nossa lista de ativos ela vai aumentar um pouquinho, vamos colocar aqui 120 minutos. E daí a gente vai ter uma lista um pouquinho diferente. Aqui a gente tem, por exemplo, Bake, novamente, mostrando que tem compra dominando a Bake nas últimas horas, certo? Veja que aqui o cara tem que pensar em comprar aqui, essa ruptura. Depois da Bake tem Sim, olha que lindo o papel, nos 120 minutos. AMP, G, Rare,
Rei. A Rei está cada vez melhor. Moon, MLN. Banana. RSR. Tá, olha aqui, ó. Se o cara estivesse usando esse padrão aqui dentro da RSR, onde é que ele teria pensado em comprar? Bom, imediatamente ele teria pensado em comprar aqui. Esse 1, 2, 3 de compra. E daí aqui, ó, é uma outra compra. Que estaria fazendo agora com o stop aqui embaixo. Porque mais 1, 2, 3 de compra sendo formado aqui. E daí ele projetaria um alvo onde? 2 vezes o risco para cima. O alvo aqui de ASR estaria em 0,04899. Tá? Então este filtro que está aqui colocado, ele é um filtro que pode ajudar todos os amigos a localizarem papéis que estão claramente direcionais na ponta da compra e que podem eventualmente estar atraentes para vocês nos próximos dias, horas. Se vocês quiserem usar isso em um lugar, 120 minutos, 240 minutos, até mesmo minutos, se vocês quiserem operar no intradia, o que eu acho bastante tenso no mercado de criptos. Galera, espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês e deixar um like e comentários. Né? Comentários de todos são bem-vindos, não apenas dos haters. E nós nos veremos em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Tudo de bom!